Olá, sou Ari, CEO da Consulpass. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Hoje, o nosso tema será inteligência artificial. Inteligência artificial vem constantemente ajudando as empresas a melhorar seus processos, a tomar decisões mais assertivas e criar novas soluções. Para entender melhor este tema extremamente relevante, com o apoio do nosso parceiro e jornalista Caco da Mota, iremos falar com Alex Witnetsky, CEO da UP e diretor de Planejamento e Desenvolvimento do Grupo Stefanini. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando esse tema, Alex. Seja muito bem-vindo. Ari, Caco, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aí com o pessoal da Consulpass. A gente tem um relacionamento já antigo, tenho um grande respeito pelo trabalho de vocês e sempre que me convidarem, aceitarei o convite com prazer. Maravilha, Alex. Legal, bacana. Alex, para compartilhar com os nossos leitores aí, a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, até fundar a UP Stefanini, como a inteligência artificial chegou na tua vida profissional, né, e o que a UP faz hoje e que pretende ainda fazer nesse mundo aí de IA, por favor. Legal. Eu sou do Mato Grosso do Sul, me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. É um estado agrícola, eu acho que a maioria das pessoas imaginam isso, né? O Mato Grosso do Sul é um lugar meio como Acre, assim, ninguém tem muita certeza de como é e tal, mas é um estado agrícola, um estado pequeno. Quando eu me formei, meu sonho era trabalhar com tecnologia, particularmente com videogames, isso há 25, 30 anos atrás, e obviamente não era o lugar ideal para fazer isso. Até hoje é basicamente o estado que planta soja e cria gado, então eu precisava sair do Mato Grosso do Sul, e aí tinha que ir para um lugar longe, só que do Mato Grosso do Sul todo lugar é longe, né? Rio de Janeiro é longe, São Paulo é longe, eu acabei indo para a Inglaterra. Fiquei lá 7 anos, consegui trabalhar com videogame, fiz uma carreira nesse mundo e foi aí que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. Na época em que eu comecei, havia muito pouco uso efetivamente para inteligência artificial. Um dos usos era em videogame, no que a gente chama de NPCs, que são no-playing characters, são os caras que não são você no jogo. Então é o zumbi que você vai matar, o carro de Fórmula 1 que você vai passar. E naquela época eles eram meio bobões, assim, eram meio pouco inteligentes, né? Hoje a gente precisa baixar a inteligência deles, senão você nunca ganha um videogame de nada. Depois de alguns anos eu voltei para o Brasil, né? Achei uma boa moça brasileira para casar e a gente decidiu que aqui era um lugar melhor. E aí quando eu voltei eu queria continuar trabalhando com tecnologia, criei uma empresa pequenininha que fazia já inteligência artificial, né, fazia qualquer coisa, na verdade, de fábrica de software para pagar conta, mas tinha um núcleo ali que continuava trabalhando com isso, até que em 2013 a gente foi adquirido pela Stefanini. Então vão fazer aí 10 anos, na verdade, finalzinho de 2012, né, efetivamente, oficialmente comecinho de 2013. E aí a gente ganhou uma perspectiva grande, a gente deixou de ser uma empresa pequena do interior, passou a ser parte de um grupo muito maior. A Stefanini já era a maior empresa de tecnologia brasileira naquela época, hoje é muito maior ainda. Só nesses 10 anos a Stefanini multiplicou o tamanho dela por 5, e a gente um múltiplo maior que esse. Então a gente cresceu muito, mas mais do que nós crescermos, né? A inteligência artificial ela veio ganhando importância. Ela começou como uma curiosidade, depois ela passou a ser uma necessidade e hoje ela é um imperativo. Você tem que ter, o seu negócio tem que ter. E a gente passou a ser o núcleo da empresa na Stefanini. A gente se estabeleceu hoje no Brasil, fora do Brasil, então a gente tem aí hoje por volta de 150 clientes no mundo todo. A maior parte do nosso faturamento hoje vem de fora do Brasil, inclusive. Tem muitos profissionais nossos já morando, trabalhando fora do Brasil. E assim, e a gente mesmo
tendo visto essa evolução ao longo dos anos, a gente hoje mesmo tem uma inteligência artificial antes do ChatGPT e depois do ChatGPT, a gente vai falar nisso daqui a pouco. ChatGPT, que é tecnicamente o que a gente chama de IA generativa, mas é uma tecnologia transformadora, como eu na minha carreira inteira em tecnologia nunca vi. Então a gente vai poder falar um pouquinho mais desse assunto em alguns minutos. Pois é, interessante a gente falar sobre o ChatGPT daqui a pouco, mas eu tenho uma curiosidade em relação que até ele pode gerar isso também, de certa forma, novas possibilidades de produção de conteúdo, mas como é que se percebe a mudança no mercado de trabalho com a chegada da inteligência artificial? No Brasil, principalmente, também, em relação aos outros países, mas eu digo assim, as novas profissões que estão surgindo e aquelas que estão sumindo do mapa, podemos dizer assim. Isso está sendo muito rápido, o processo da inteligência artificial vai acelerar esse processo e de que forma as pessoas estão se adaptando a isso. Obrigado por estar com a gente aqui, Alex. É legal, Caco, que eu publiquei um artigo sobre isso no Terra hoje. Então, eu até vou colocar ele aqui, depois a gente compartilha. Mas, assim, o objetivo desse uso corporativo de inteligência artificial ao longo dos últimos anos tem sido aumento de eficiência. Mas você tem aí forças que se correlacionam e trabalham de maneiras diferentes. Eu vou responder a sua pergunta em partes. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo tem: essa inteligência artificial causa desemprego? Eu digo com muita tranquilidade que não. Eu trabalho especificamente em aumento de eficiência via inteligência artificial, e o que eu tenho visto é que você acaba levando pessoas e profissionais cada vez mais para funções mais nobres, que exigem pensamento, que exigem articulação, que exigem decisão, e você vai deixando os fluxos operacionais mais simples para a inteligência artificial. Mas além disto, que soa um pouco clichê, você tem um outro fator, né, que é o fator de que você tem hoje um crescimento populacional muito baixo na maioria das grandes locomotivas populacionais do mundo. Então, toda a Europa Ocidental, Alemanha, Japão, China, são lugares em que você já não tem mais crescimento populacional. Rio Grande do Sul não tem crescimento populacional. Quem viu as estatísticas de crescimento do Rio Grande do Sul notou que o Rio Grande do Sul teve um aumento de 20 mil pessoas em 11 milhões de habitantes ano passado e, portanto, você não consegue mais ocupar todas as vagas de emprego. Tanto que, mesmo a gente estando vivendo uma recessão, os Estados Unidos têm a menor taxa de desemprego em décadas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso são estados que hoje têm pleno emprego. E isso vai ficar o mercado vai ficar cada vez mais complexo. Então, assim, a gente precisa de automação. Se a gente não tiver automação, nós não vamos ter pessoas para colocar em todos os empregos. Isso é uma boa notícia. A segunda o mercado vai mudar? Vai. Então, assim, eu acabei de dizer que não haverá desemprego em massa em razão da inteligência artificial, reafirmo o que eu disse. No entanto, isto não quer dizer que a natureza de certas profissões não vá mudar. Então você tem uma série de profissões, motorista de carruagem, pessoa que coloca carvão no navio. Eu escrevi até no meu artigo, linotipista de jornal. Obviamente essas profissões desapareceram. Taquígrafo, datilógrafo, enfim. Essas profissões elas mudam e essas pessoas se capacitadas vão se recapacitar. Então a necessidade de reeducação é muito importante. Mas aí eu vou te dar uma das últimas profissões que apareceram no mundo e que já está se tornando importantíssima, que é o engenheiro de prompt. Então, sempre que você pensa em IA generativa, seja para texto, seja para imagem, eu preciso escrever, né, um comando, a gente chama isso de prompt, para que ela atue, ela não atua sozinha. E conforme a qualidade desse prompt, a resposta da inteligência artificial é melhor ou pior. Muito bem, o engenheiro de prompt é uma profissão que não existia há 60 dias atrás e agora é uma das profissões mais buscadas do mundo. Veja você. Como essa, muitas outras aparecerão. Então, se você quiser se preparar para alguma coisa, quem estiver assistindo aí, se prepare para ser engenheiro de prompt. O que você precisa fazer? Já tem curso sobre isso, mas não são muitos. Você vai ter que sentar na frente do ChatGPT ou do DALL-E ou algum sistema desses de criação de imagem e treinar para entender o tipo de saída que você vai conseguir a partir do comando que você der. Eu até tenho uma dúvida em relação a isso, acrescentando, Ari.
para o Alex, essa coisa do engenheiro ela é mais intuitiva e menos, digamos, tecnológica? Porque no Não é momento que nada você... intuitiva. Não, mas Não. ela tem uma engenharia mesmo, uma técnica para fazer o prompt. Tem uma técnica para fazer o prompt, e principalmente em imagem. Em imagem, os melhores prompts são prompts que incluem uma série de elementos que são muito profissionais. Então, tipo de iluminação, tipo de abertura de câmera, paleta de cores, estilo Entendi. artístico, estilo de fontes. Eu vi alguns prompts, né? Eu não sou artista gráfico, mas os melhores artistas gráficos fazem os melhores prompts porque eles dizem assim: quero uma imagem tal, com paleta tal, com foto cromo de tal coisa, com abertura de luz assim, com luz incidindo no ângulo tal, e aí você tem uma resposta muito mais efetiva do que um cara como eu que não entende nada disso, que diz, me mostre um pinguim pulando na piscina. E a mesma coisa para texto, a gente tem trabalhado com documentos legais, e quando você tem um advogado trazendo o que ele precisa, você vem com uma clareza muito maior. Então, você tem uma evolução do ferramental, mas esse ferramental também vai exigir um nível de qualificação, que é exatamente isso que você mencionou, Caco. É uma transformação de uma profissão numa outra que antes não existia, mas usando o mesmo conjunto de habilidades. Sabe o que me parece, Ari, que é como se tivesse uma receita do bolo e a gente cria o fermento para a inteligência artificial, para ela crescer. Se eu der a receita certa e os ingredientes, o advogado que é técnico no direito, me parece isso. Acho interessante esse aspecto. Não sei se na área da gestão, de liderança, ou nesse sentido também existem processos de gestão que podem ser melhor fermentados e criados com uma ferramenta como essa, que deixa a gente curioso, né, Ari? Perfeito. Até aproveitando, Alex, nesse gancho aí, nessa pergunta, falando um pouco de liderança, né? A gente falou agora, o Caco comentou da liderança. Como que você entende, né, na tua percepção, Alex, essa mentalidade da liderança e a cultura das pessoas, das empresas, né? Estão conseguindo acompanhar esse ritmo aí de transformação da inteligência artificial? Porque a gente sabe que ela está, o próprio site que você vai comentar um pouco mais para frente, o GPT, né? Sabe que está transformando a sociedade como um todo, né? Então, assim, como que está, na tua percepção, a cultura das pessoas e a própria mentalidade das lideranças nas empresas, e como que você vê o Brasil hoje, se ele está inserido nesse contexto aí de mudança cultural? Eu acho que assim, acompanhar a velocidade de mudança ninguém consegue. A gente tem... Eu sou especialista nisso, eu trabalho com isso há 2 décadas. É muito difícil. Porque toda semana você tem alguma coisa muito importante nova acontecendo, muito relevante, e não é news cycle, não é hype, são coisas realmente relevantes, são modelos novos, são abordagens novas desses modelos. Eu acho que é uma tecnologia que vai ter um poder transformador em quase tudo, nas empresas, nas relações, na maneira como a gente enxerga o mundo, na maneira como a gente trabalha, e absolutamente ninguém entende o que vai acontecer, nem os criadores dessas tecnologias. Mesmo os criadores dessas tecnologias, eles entendem que tem na mão algo muito poderoso, mas eles se surpreendem a cada dia com a quantidade de novas utilizações que eles encontram para isso, ou que todos nós encontramos para isso. E aí você tem lideranças que são mais interessadas, outras menos interessadas, mas eu te digo que existe um nível de curiosidade gigantesco. Outro dia eu estava explicando que a minha sensação é que, assim, 5 anos atrás a gente era uma banda que tocava numa garagem, numa festinha de aniversário de 15 anos, aí a gente passou para tocar ali num bar underground do centro da cidade, e de repente a gente foi catapultado para o palco do Rock in Rio. Todo mundo quer saber sobre isso, todo mundo quer entender sobre isso. Existe uma demanda brutal para conseguir compreender o caminho. E assim,
sempre digo, eu não sou futurologista, eu não faço ideia do que vai acontecer. Acho que a maioria de nós não faz, mas eu sei que vão acontecer mudanças muito radicais, porque a gente tem visto isso. Nos experimentos que a gente faz a cada dia, a gente vê possibilidades enormes de utilização dessas tecnologias, certamente, como em qualquer grande mudança tecnológica, do ponto de vista corporativo, haverão vencedores e perdedores, e muitas vezes vencedores vão ser os que tiveram a coragem de embarcar nisso, inclusive cometer erros antes, porque erros serão cometidos. Ninguém entende muito bem a natureza da tecnologia, então você vai ter que errar para acertar necessariamente. Vamos voltar então um pouco a falar do ChatGPT, né? Nessa questão tem ferramentas, falou um pouco de design, tem ferramentas de texto. Eu trabalho muito com produção de conteúdo, já tenho notado a diferença que dá em termos de trabalho em série ou de transformação de algo que você já cria, ele ajuda a criar em série. O que tem de novidade nessa área assim de produção de conteúdo? Tem exemplos interessantes de era dessa forma e olha o que o ChatGPT já conseguiu transformar em termos de linguagem. Então vamos lá. O ChatGPT é uma ferramenta conversacional que se baseia numa tecnologia, né? A tecnologia que o sustenta é uma tecnologia chamada de IA generativa. Generativa porque ela cria coisas, fundamentalmente. Então não é o ChatGPT que altera tudo, é a tecnologia de IA generativa. Então, da mesma maneira que existe o ChatGPT, que é uma ferramenta otimizada para diálogo, você tem ferramentas como o DALL-E, que são ferramentas de processamento de imagem. Então aí você tem uma capacidade enorme de produzir peças com alta qualidade gráfica em série, imagens, fotogramas, alteração de imagens, edição de imagens. A gente fez uma apresentação sexta-feira e foi uma coisa muito engraçada, porque a gente estava num auditório, a gente tirou uma foto de trás do auditório e falou assim, a gente cortou um pedaço do auditório e falou assim, completa essa imagem para mim. E ele completa. Aí a gente pegou, riscou um pedaço no chão, falou, coloca um pato aqui para mim assistindo a palestra. E ele colocou um pato, inclusive 4 versões diferentes do pato. Uma pessoa normal levaria algumas horas para conseguir fazer isso. A ferramenta faz isso em minutos. Produção de texto, minutos. Comparação de contratos, para você saber se um contrato que foi assinado é o mesmo contrato que foi negociado. Era uma coisa complicada de fazer. Produção de peças padrão, peças legais, press releases baseados em dados específicos. Você dá uma coluna de dados, diz, está aqui os dados na planilha, produz um press release financeiro para mim. Então você tem uma capacidade de potencializar determinadas coisas. Daqui a muito pouco tempo mesmo, não é anos, é meses, você não vai mais estar fazendo uma apresentação de PowerPoint, você vai dizer assim, faça uma apresentação de PowerPoint para mim com 10 slides, cria um fundo aí que você ache legal, me dá 4 opções, tá aqui o que eu preciso que você coloque lá e ele vai fazer. Produção de texto, tem um monte de gente já produzindo qualquer tipo de texto com isso, produção de imagem, edição de vídeo, criação de voz é até um negócio perigoso. Existe uma outra tecnologia, também saiu algum tempo atrás, que pega 3 segundos da sua voz e com esses 3 segundos ela cria a sua voz. Então ele pode criar você falando um clipe dizendo, eu odeio tal pessoa ou a raça tal e colocar isso no WhatsApp e isso vai ser como se você falar, você vai ter que sair negando depois uma coisa que você fez. Enfim, o mundo vai mudar. Edição de vídeo, produção de qualquer coisa, comparativo, criação de peça, criação de... são muitas maneiras que você tem de usar essa tecnologia, que a gente está só no começo. Então a gente deve ter agora, daqui 1 ou 2 semanas, o lançamento da versão 4 do GPT, né? E aí ele já é uma plataforma multimídia, então ele vai conseguir enxergar coisas. Você vai mostrar para ele alguma coisa e fala, quero que você transforme esta geladeira numa imagem de um elefante aqui nessa mesma sala, e ele vai fazer isso. Relacionamento, aliás, esse vale a pena parar, deixar vocês comentarem um pouco, falar de relacionamento, quanto relacionamento tem potencial para mudar a partir dessa tecnologia. Pois é, uma coisa que gera uma certa curiosidade, né, Ari? Não, incrível, né? Então, assim, é incrível. Eu já anotei aqui do engenheiro de prompt, enfim, tô fazendo algumas anotações aqui, Alex, porque, como você disse, não consegue prever o futuro, né? Mas, assim,
ele já está aí o futuro. Acho que esse que é o grande ponto, né? Então, a todo momento aí, simplesmente incrível essas opções aí que você compartilhou com a gente aqui, algumas até assustadoras, né? São assustadoras, são assustadoras. Porque a voz da gente é uma assinatura da gente que chancela o que a gente diz, né? Imagina colocar essa voz, de repente, numa mensagem de WhatsApp para alguém, claro, não é o meu WhatsApp, mas pode estar num grupo, não sei, enfim, ou numa rede social, com uma foto minha e a minha voz dizendo algo perigoso. Não precisa ser foto sua, Caco, eu consigo fazer um deepfake. Então eu consigo pegar essa sua imagem, que as pessoas vão pegar no YouTube agora, cortar isso, fazer você falar alguma coisa com a tua cara. Pois é, impressionante. Eu fiz uma mistura, eu fiz um teste da mistura do Pelé com o Mbappé e surgiu um novo personagem. Eu até botei no meu Instagram, foi interessante isso, que ficou um rapaz jovem parecido com os dois. Eu fico pensando assim, nossa, que coisa interessante, até para termos de algoritmo, de dados, daqui a pouco, até em termos de mobilidade corporal, alguns dados que são jogados para um processamento de inteligência artificial, você pode chegar à característica de um DNA de um craque de futebol, de um cara que é gênio do corpo, com movimentação. Tem muitas possibilidades. Eu queria, só aproveitando ainda no chat GPT, desculpa, se existe um marketplace, porque está tudo concentrado ali, ou existe um local onde a gente possa, quem quer já mexer, quais são as melhores ferramentas para texto, para edição de vídeo. Existe algum local em que isso esteja concentrado para quem começar a querer para engenharia de prompt? Onde é que eu descubro isso? Pesquisando no próprio chat também? Né, vamos lá, a OpenAI, né, que é a empresa que lançou o ChatGPT, sim, tem um marketplace. Ele ainda é fechado, mas dentro dele você tem uma opção de outras ferramentas. Mas o ChatGPT é público, o DALL-E, que é a ferramenta de produção de vídeos, é pública. Você tem um site chamado Prompt Hero, que é bem legal, que te mostra imagens que foram criadas e o prompt exato que criou essas imagens, também é interessante. E aí para várias tecnologias, não só para as tecnologias da OpenAI, que são tecnologias gráficas, e imagino que você vai encontrar isso em muitos fóruns de como fazer da melhor maneira, como utilizar cada uma dessas tecnologias, mas ao longo das próximas semanas e meses você vai começar a ver isso em absolutamente todos os lugares. Então é só procurar e vai ali no Google e certamente aparecerão coisas legais. Muito legal. Me recorda um pouco daqueles filmes de ficção científica que a gente assistia lá na infância, né? Isso, eu acho que você colocou uma coisa legal, Ari. Eu acho que pela primeira vez a tecnologia da inteligência artificial alcançou o arquétipo que a gente tinha naqueles filmes, né? No Guerra nas Estrelas, no Jornada nas Estrelas, no Jetsons, isso que é uma inteligência artificial que interage com a gente. Até hoje isso era uma promessa, não tinha acontecido. Você tinha ali o chatbot, a gente trabalha com chatbot, mas era uma coisinha muito limitada, né? Robotizada. Não é mais o que está acontecendo, não é o que vai acontecer daqui para frente, porque quando você abre a porta de uma tecnologia assim, tudo o que virá daqui para frente é mais moderno, mais impressionante, mais desafiador do ponto de vista da maneira como a gente se posiciona com relação a essas tecnologias. Maravilha. Sei que você deu alguns exemplos aí, né, Alex? Mas como que você vê especificamente inteligência artificial, o impacto dela nas tecnologias de automação, a gente fala das automações de grandes empresas, né? Por exemplo, machine learning, robótica, né? Que a gente sabe que tem isso muito dentro da indústria também, em todos os ramos, no agronegócio. Como você vê isso, exemplificando um pouco, você já comentou aí de algumas coisas até que nos assustaram e surpreenderam positivamente aí. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem essa tecnologia como facilitadora. Esse é o primeiro ponto. Então, ao invés de você se preocupar dentro de um sistema qualquer em escrever, em buscar numa janela, em buscar num menu, você simplesmente vai falar para ele: eu preciso que você faça tal coisa. Isso eu acho que já você corta um caminho muito grande de treinamento, de inclinação a erro. Em segundo lugar, o tempo
tempo gasto com cada processo certamente vai mudar. Então, uma série de processos que são processos, não só processos que não exijam intelecto, mas várias pessoas que exigem intelecto vão ser automatizados e, portanto, as pessoas vão ter que ser retreinadas em processos diferentes. Eu não consigo dizer o que vai acontecer em cada indústria, o que vai acontecer na indústria, o que vai acontecer na educação. A educação mudou. Então, assim, se educação até 2 meses atrás, 3 meses atrás, era escrever textos para mandar para o professor, isso não tem mais valor nenhum, porque nenhum aluno vai escrever texto nenhum, ele simplesmente vai colocar ali, o sistema vai escrever e acabou. Então, o que a gente chama de ensinar vai ter que mudar. Que direção vai? Não sei, eu acho que só isso abre um debate infinito. A maneira como você se relaciona com as pessoas. Então, primeiro você tem as redes sociais e agora você tem entidades digitais que são tão inteligentes, agradáveis, interessantes quanto uma pessoa. E você tem hoje centenas de milhares de pessoas que preferem se relacionar com uma entidade digital do que com uma entidade real. E eu normalmente falo para os pais, eles falam, mas é porque isso é digital, isso é real. Eu falo, para você tem o mundo digital, né, aqui fora no escritório, e o mundo real dentro do videogame. Para o seu filho que cresceu dentro do videogame, aquele mundo virtual e esse aqui são a mesma coisa, o mesmo valor. Aqui você encontra os amigos, lá ele encontra os amigos, aqui você tem entretenimento, lá ele tem entretenimento, só que tem uma diferença. Aquele mundo, ele é desenhado para te gerar satisfação, valor e recompensa. Este aqui não. Então, em algum momento, quando este indivíduo precisa escolher entre o mundo A, que gera recompensas continuadas, e o mundo B, que te traz um monte de problemas e decepções, qual mundo essa pessoa vai escolher? Tem alguma maneira de mudar isso nesse momento? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai caminhando na direção dessa tecnologia sem nenhum tipo de regulação mais clara. E eu acho que esse é um assunto super importante também. Pois é, até falando, a próxima pergunta é a relação homem e máquina, mas é interessante que, na verdade, através da máquina, da tecnologia, nós mudamos a nossa relação, exatamente o que eu estava falando, Alex. A gente tem que mudar um pouco a nossa percepção, o nosso mindset em relação a isso. Talvez exista um preconceito de que a máquina pode nos... Aquela coisa até meio de ficção, né? Que ela vai ficar tão inteligente, cognitiva, que ela vai nos destruir também, ela vai nos superar, ela vai tomar conta da nossa vida, que nós vamos ser comandados pela máquina de alguma forma. Qual o limite para isso, para entender esse cenário que às vezes ele assusta, essa questão da voz que trouxeste há pouco, ela é um pouco assustadora. Clones meus por aí, nossos, de vozes e vídeos, são coisas... Eu acho que são muitas coisas assustadoras. Eu acho que rede social é assustador. Eu acho que rede social muda a relação das pessoas com o universo ao redor dela. Isso vai ser potencializado agora. Eu acho que ser superado por máquinas numa série de tarefas cognitivas já está acontecendo. Então, assim, quando você pega, por exemplo, o que a gente chama de visão computacional, né? Então, você pega uma linha de inspeção numa indústria, a linha de inspeção da indústria com uma máquina é muito mais eficiente que uma linha humana. Se você pega identificação de um rosto na multidão, identificação por uma máquina é muito mais eficiente do que uma identificação humana. E a partir agora dessas tecnologias como o ChatGPT, escrever um texto de 500 palavras sobre as plantações de banana na Serra Gaúcha, a gente vai levar horas pesquisando e fazendo, ele vai escrever em 5 segundos. E provavelmente o texto dele é bastante coerente. Você vai poder fazer uma alteração ou outra, mas vai ser bastante coerente. Então, uma série de tarefas realmente vão passar para as máquinas. Como é que a gente se posiciona nesse mundo? Eu acho que muitos bons sociólogos e psicólogos vão começar a se debruçar nisso a partir de agora. Mas que há uma mudança fundamental no nosso papel, há. E enquanto a gente ainda tem a visão de como era o mundo antes disso e como vai ser o mundo depois disso, a partir de agora você vai ter uma geração inteira que não vai conhecer o mundo sem essas tecnologias, que vai se apoiar nessas tecnologias
E quando você diz, poxa vida, essas tecnologias comandarão nossa vida, em grande parte elas já comandam. Se você pega um feed, seja de LinkedIn, seja de Instagram, de qualquer rede social, quem decide o que vai aparecer não é você, é o algoritmo. Quando você entra lá no portal de um grande e-shop como a Amazon, quem decide o que está na primeira página são eles, não é você. A gente chama isso tecnologicamente de falsas escolhas, né? Então você entra lá na Amazon para ver livro e vão aparecer lá os 10 primeiros livros. Você não escolheu aquilo. Você vai colocar no Google, quero saber quem é o melhor cabeleireiro da Zona Norte de São Paulo, vão aparecer as 10 primeiras opções, você vai escolher uma daquelas, você não vai procurar a 11ª, foi você que decidiu ali. Então, assim, em grande parte, as músicas que você usa, os filmes que você vê no Netflix, eles já vêm de indicações digitais. E isso vai se tornar cada vez mais. Então, assim, os textos que a gente escreve não vão mais ser escritos pela gente. As apresentações que a gente faz vão ser organizadas de uma outra coisa. Então, esta inteligência, ela vai cada vez mais tomando conta da nossa vida. O que sobra da gente depois disso? Eu não sei. Tenho grande curiosidade, mas não sei. Não chego aqui e digo eu sei o que vai acontecer. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Na realidade, né, Alex, é uma jornada de transformação, mas de uma forma muito mais acelerada, né? A gente tem aí no escopo, né, trata muito o tema de gestão da mudança, mas aqui a gente está falando de uma jornada de transformação que é mais uma corrida, né, que é muito rápido, né, para você estar se adaptando a quanto a isso. Mas, assim, muito surpreendente. Eu não imaginava todas essas opções, mas um ponto aí que, de certa forma, você já comentou, e eu particularmente, e acho que outros pais também têm um pouco de atenção, é quanto ao tema de educação. A gente sabe como que é o nosso modelo, é muito tradicional a forma de educação hoje nas escolas. Eu tenho filhos também no ensino médio e fundamental, e realmente tem uma necessidade grande aí de isso sendo revisto, porque você, como você comentou, né? O método tradicional de educação, que na maioria das escolas ainda existe, ele vai ter que se readaptar. Até para perguntar para você quanto a esse tema, falando até em profissões do futuro, né? Quais seriam as habilidades do profissional do futuro para poder estar interagindo com todas essas tecnologias aí de inteligência artificial? Eu vou dar uma resposta mais rápida e outra que vai te surpreender. A primeira, eu acho que profissões do futuro, você tem que se preparar para ser flexível, porque profissões e funções vão aparecer e desaparecer, e o valor de um diploma formal numa determinada área é muito pequeno. E para mim a educação não tem que mudar em direção a um novo modelo, ela tem que retornar a valores muito mais tradicionais. E vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. A Universidade de Oxford ensina da mesma maneira há 1000 anos. Exatamente a mesma maneira. Então você tem um conjunto de alunos, tem um tutor, durante um ano você tem 3 trimestres, no intervalo de cada trimestre você tem um mês de férias, e o objetivo de cada uma das turmas é criar um trabalho sobre algo, ter uma série de coisas, mas principalmente, dependendo do que seja, você pode falar de savanas africanas ou você pode falar de microbiologia. O objetivo desses grupos é ensinar a pensar. Não, eu que sou um cara que trabalha com tecnologia, eu sou tremendamente desconfiado de ensino digital, de tablets no ensino, de computadores no ensino. Eu ainda acho que o maior valor que as pessoas precisam ter é aprender matemática, aprender a escrever e aprender a ler. Ler de verdade, não ler de resumo na internet. Porque se elas souberem essas 3 coisas, elas estarão aptas a qualquer coisa. Eu acho que todas as modernizações que aconteceram no ensino nos últimos 20, 30 anos, eu vejo agora colégios com tablets, computadores, eu acho tudo isso uma grande besteira. Eu acho assim, se a escola conseguir, a melhor escola do Brasil é o Visconde de Rio Branco, no Rio de Janeiro. Não tem computador, não tem tablet. Você lê livro, você escreve. Ah, é duro, é chato. Isso é o que faz um ser humano. Então, assim, eu se tivesse que falar de educação, eu seria radicalmente conservador sobre o modelo e acharia que aprender, você pode aprender por vídeo no YouTube, mas a função do professor é discutir na sala com o aluno e fazer ele ensinar a pensar e conseguir apresentar esse pensamento de forma clara, de forma estruturada. Maravilha. Bom esse recado, Alex, porque
E eu acho que reforçar esse papel do professor, né, de fazer pensar, inclusive frente a todas essas opções que se tem aí, de certa forma, que poderia facilitar, né, ao aluno, principalmente. Muito bom esse teu recado para a gente estar compartilhando ele também. Eu estou falando tudo isso porque eu ouvi de uma escola tradicional em Porto Alegre que está eliminando livros e cadernos e colocando tudo no tablet. Eu falei, meu Deus, esta é a maior besteira que alguém poderia fazer no universo, assim. Porque a criança já passa 10, 12 horas por dia olhando para uma tela, você vai, em vez de você tirar ela da tela, você vai botar ela mais 4, 5 olhando para a tela. Para mim, que sou de tecnologia, que trabalhei com tecnologia a minha vida inteira, isso não faz nenhum sentido. Muito bom. Caco, algum ponto a mais que a gente está chegando no nosso Não, muito tempo? interessante, não teria mais nada a acrescentar, só me lembrei daquela, às vezes você vai numa padaria ou numa loja, alguém, e bate um desespero de uma conta simples, que a gente diz que é conta de padeiro, e a pessoa pega uma tecnologia e a calculadora e não consegue, perde às vezes até um cliente, porque às vezes é só um 10 menos 6, que na verdade é 4, só espero que eu não tenha errado a conta de padeiro agora. Mas às vezes é uma coisa assim, né? Vezes 2, que a gente treinou, né? A matemática, os textos, a leitura profunda, densa, às vezes um romance, uma literatura, mas aquilo vai te levar a construir, até mesmo quando for fazer uma pergunta para um chat tão inteligente como esse, é o que eu digo que vai saber fermentar ele melhor. Isso. Que é e outra coisa, prompt, você vai saber, né, filtrar, porque às vezes ele fala besteira, ele nem sempre tá certo. Eu vi que na área isso vale outro programa depois, outra gravação, outro podcast, que eu vi que na área jornalística, como ele tem muitas informações, às vezes ele não consegue colocar no tempo real as coisas. Tu pergunta qual é o melhor jogador do momento, ele fala do Pelé. Assim. Ele não tem aquela coisa que o Google tem, que ele te dá os sites de notícias. Mas ele vai chegar lá, ele está sendo também treinado para isso. Ele vai chegar lá e vai ser muito melhor do que tudo que a gente já viu. Eu fiquei impressionado e obrigado por ter compartilhado com a gente ideias tão boas e construtivas e dicas também para quem está querendo entrar nessa área e conhecer melhor, Alex. Obrigado, de verdade. Sensacional. A gente agradece, Alex, pela tua disponibilidade, ao UP Stefanini também por estar aqui com a gente compartilhando esse tema. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição de todos vocês. Para mim foi uma honra, uma alegria, e sempre que quiserem, é só me convidar, que vai ser um prazer continuar esse bate-papo, que foi ótimo. Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço aí. Obrigado pela tua disponibilidade, Alex. Muito obrigado. Gente, abraço.